O Vale dos Ossos Secos, um chamado de esperança. Imagine um vale imenso, um lugar vazio, silencioso, e coberto por um mar de ossos. Ossos secos, esbranquiçados pelo tempo e pela poeira que os envolve como um véu de esquecimento. Não há uma folha que se mexa, nenhum vento que passe por entre aquelas pilhas de ossos empilhados. Só o silêncio, aquele silêncio absoluto que parece eterno, mas o que você veria, ou melhor, o que sentiria se estivesse ali? Essa não é só uma visão antiga, é um chamado direto para quem já se sentiu sem forças, para quem já se viu em um vale desolado na vida. Mas, espere, antes de você tirar qualquer conclusão, venha comigo, pois este vale ainda vai surpreender você. De repente, uma presença forte toma conta do ambiente, e Ezequiel, um homem comum, sente que está diante de algo extraordinário, como se ele estivesse em um sonho. Uma visão profunda o envolve. E naquele silêncio que quase se podia tocar, algo começa a acontecer. Ezequiel escuta um som, e talvez ele sinta que algo muito maior está por vir. Um som de ossos se movendo, um ruído que quebra o silêncio. Imagine a cena. Aqueles ossos que jaziam imóveis começam a se mexer, como se uma força invisível estivesse os unindo, um a um. O que ele está vendo parece impossível. Os ossos começam a se juntar, como se um comando divino os fizesse encontrar as suas partes exatas. Pense em como seria ver algo assim, cada osso, cada detalhe, sendo encaixado perfeitamente como peças de um quebra-cabeça que ninguém jamais pensou em montar. É um milagre em andamento. E à medida que Ezequiel observa, ele vê não só ossos se unindo, músculos, tendões e pele começam a se formar sobre aqueles esqueletos. Em questão de segundos, um exército inteiro toma forma diante de seus olhos. Homens que há tempos estavam caídos naquele vale, agora estão de pé, respirando, prontos. A cena parece de outro mundo, como se fosse um filme de terror, de ficção científica, mas não é. Essa é uma visão profética. Algo que realmente aconteceu, registrado nas escrituras sagradas há milhares de anos. E o mais impactante, essa visão, dada a Ezequiel, carrega uma mensagem profunda. Uma mensagem que ainda faz eco nos dias de hoje. E então, no meio daquele vale, Ezequiel ouve uma voz que o faz tremer por dentro. A voz pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Imagine você no lugar dele, diante daquela cena surreal, com uma pergunta que parece impossível de responder. Ezequiel, em sua humildade e reverência, responde: Senhor, tu o sabes. Uma resposta que entrega nas mãos de Deus o impossível, que reconhece a grandeza e o mistério daquilo que ele está presenciando. E então, a voz ordena a ele: profetize sobre esses ossos. Diga a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Com coragem, Ezequiel obedece. Ele profetiza, ele fala ao vale morto. E assim que ele profere as palavras, o vento, o sopro de vida começa a passar sobre o exército recém-formado. De repente, aqueles corpos antes inertes, sem vida, respiram. Há um sopro de vida que os percorre e os transforma em um exército vivo. Aqueles que estavam perdidos no vale da morte, agora têm vida. Se isso não te impressiona, pense no que isso representa. Essa visão é mais do que uma história antiga. Esse vale de ossos secos simboliza algo profundo, algo que fala com cada um de nós. Talvez você já tenha estado em um vale de ossos secos. Talvez sua vida já tenha passado por momentos em que tudo parecia perdido, sem vida, sem esperança. Ezequiel viu o que era impossível para ele, uma visão que desafiava a lógica, que desafiava a própria morte. Mas essa visão foi dada a ele para ensinar algo a cada um de nós, que, mesmo quando tudo parece estar no fim, mesmo quando a vida parece sem rumo, há um poder capaz de transformar ossos secos em vida. Essa visão é um convite, um chamado para você refletir. Talvez o seu vale seja de tristeza, talvez seja de solidão ou de perda. Mas a mensagem de Ezequiel é clara. Há sempre um sopro de vida que pode trazer esperança. Há uma força capaz de transformar o impossível. E assim como naquele vale, esse sopro está disponível para qualquer um que esteja disposto a acreditar. Então, ao final dessa visão, resta uma pergunta: se até ossos secos puderam viver, o que te impede de encontrar a vida que você busca? O Vale dos Ossos Secos, onde o impossível começa. Imagine. Feche os olhos e visualize essa cena. Você está diante de um vasto vale, um cenário de completa desolação. Silêncio.
apenas um vento leve e quente, que carrega a poeira dos anos. Ao redor, não há absolutamente nada vivo, apenas ossos secos, espalhados pela terra, esquecidos. Não há vida aqui, não há esperança, apenas lembranças de algo que já foi, um passado que parece perdido. E, olhando para esse vale, não dá para evitar um pensamento: esse é o fim da linha, o fim de tudo. Mas espere, vamos parar aqui um momento. Feche os olhos mais uma vez e pergunte a si mesmo: quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes, na sua vida, você já esteve nesse vale, emocionalmente, espiritualmente, talvez até fisicamente? Quantas vezes tudo ao seu redor pareceu sem vida, sem esperança, como se o destino tivesse se esquecido de você? E, nesses momentos, talvez a única coisa que ecoe seja o silêncio, um silêncio que dói, que pesa, um silêncio que parece lhe dizer que não há saída, que esse é o seu vale, o seu fim. É aqui que a história do profeta Ezequiel começa. Ezequiel, um homem comum, mas com uma visão extraordinária, foi chamado para algo maior. Ele não era um super-herói, não era alguém que nasceu em circunstâncias especiais. Na verdade, ele entendia muito bem o sofrimento. Ele conhecia o que era viver com perdas, com a sensação de estar destituído, de ser um osso seco em um mundo que não oferece saída. Ele era humano, como eu, como você. E assim, diante daquele vale, ele estava tão vulnerável quanto qualquer um estaria. Mas algo começa a mudar. Um chamado além da esperança, a profecia de restauração. A visão que Ezequiel recebe não é apenas uma imagem, é um chamado para acreditar no impossível, para entender que mesmo os cenários mais sombrios podem ser transformados. Ele é instruído a profetizar, a falar diretamente para aqueles ossos secos, a convocá-los para uma vida nova. E enquanto ele fala, o impossível começa a acontecer. Algo se move, lentamente. O chão, que antes estava inerte, começa a pulsar com um novo propósito. Mas pense bem, esse chamado não foi apenas para Ezequiel, ele é para cada um de nós. Quem nunca esteve em um lugar onde tudo parecia seco, morto, sem vida? Quantas vezes já olhamos para nossa própria vida, nossos sonhos, e vimos apenas um vale, repleto de pedaços de quem já fomos, de esperanças quebradas, de planos que nunca se realizaram? E se, assim como naquele vale, houvesse uma possibilidade de restauração, uma chance de recomeço? A transformação começa. Ossos que se movem. Imagine o momento. Ezequiel está ali, observando o vale, e de repente, um som, um ruído baixo, quase imperceptível, como o primeiro sinal de chuva em uma terra seca. Ele olha ao redor e vê que os ossos começam a se mover, primeiro lentamente, depois com uma intensidade crescente. Ossos que antes estavam desconectados, espalhados, agora parecem ser atraídos uns aos outros. Eles se alinham, se unem. Cada parte começa a se conectar, formando uma estrutura que antes estava quebrada e esquecida. Pense sobre isso. Cada um daqueles ossos representa uma parte do que já foi um sonho, um desejo, um pedaço de quem éramos. E, agora, eles estão se movendo, estão sendo reunidos. Quantas vezes não sentimos que nossa vida é exatamente assim? Partes espalhadas, pedaços de nós que foram deixados pelo caminho. Mas e se, de repente, essas partes pudessem se alinhar, se encontrar? E se, como naquele vale, algo pudesse conectar tudo novamente, dar forma a uma nova realidade? A incerteza do renascimento. Mas calma, é aqui que entra um dos momentos mais desafiadores da história. Não é suficiente que os ossos se conectem. A forma está ali, mas falta algo essencial: a vida. Ezequiel percebe que, mesmo diante do impossível, ainda falta um elemento. É como se a estrutura estivesse pronta, mas o coração, a alma, ainda estivessem ausentes. Essa é a incerteza do renascimento. Estamos prontos para ver uma transformação completa, para aceitar que algo maior pode preencher as lacunas, dar vida onde antes havia apenas vazio? Muitas vezes, em nossas vidas, passamos por processos de reestruturação. Conseguimos organizar nossa rotina, recuperar certos hábitos, até reunir forças para seguir em frente. Mas, por dentro, ainda parece faltar algo. É como se estivéssemos montados por fora, mas vazios por dentro. Ezequiel vê isso, sente essa ausência. Ele sabe que precisa de algo mais.
E então ele espera. Ele confia que o próximo passo virá. Esse é o ponto onde você, assistindo agora, talvez sinta o peso do silêncio. Esse é o momento da espera, onde o próximo passo ainda não foi revelado, mas onde a fé se faz necessária. Quantas vezes já estivemos assim? No limiar de algo novo, mas sem saber exatamente como preencher o vazio? É nesse momento que Ezequiel recebe uma nova instrução. O sopro da vida, a chave para o renascimento completo. Então, como se o próprio vento escutasse o clamor de Ezequiel, algo acontece. Ele é instruído a profetizar para o Espírito, a convocar o sopro de vida, a trazer o que faltava. Esse sopro, essa energia, é o que preenche os corpos que foram formados, mas que ainda não tinham vida. E, ao falar, ao convocar o Espírito, Ezequiel vê o milagre completo. Um exército se levanta, um exército de pessoas vivas, renovadas, prontos para o propósito que antes parecia perdido. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que, na sua vida, precisa desse sopro de vida? O que está montado, mas sem alma? Que parte de você está esperando para ser preenchida, renovada? Talvez você já tenha construído muito, tenha organizado cada detalhe, mas ainda sente que algo essencial está faltando. E é nesse momento que o chamado para o renascimento se torna pessoal. Esse sopro de vida pode alcançar qualquer um, pode preencher o vazio mais profundo, pode restaurar o que parecia irrecuperável. O Vale dos Ossos Secos, onde o impossível começa. Imagine. Feche os olhos e visualize essa cena. Você está diante de um vasto vale, um cenário de completa desolação. Silêncio. Apenas um vento leve e quente, que carrega a poeira dos anos. Ao redor, não há absolutamente nada vivo, apenas ossos secos, espalhados pela terra, esquecidos. Não há vida aqui, não há esperança, apenas lembranças de algo que já foi, um passado que parece perdido. E, olhando para esse vale, não dá para evitar um pensamento: esse é o fim da linha, o fim de tudo. Mas espere, vamos parar aqui um momento. Feche os olhos mais uma vez e pergunte a si mesmo: quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes, na sua vida, você já esteve nesse vale, emocionalmente, espiritualmente, talvez até fisicamente? Quantas vezes tudo ao seu redor pareceu sem vida, sem esperança, como se o destino tivesse se esquecido de você? E, nesses momentos, talvez a única coisa que ecoe seja o silêncio, um silêncio que dói, que pesa, um silêncio que parece lhe dizer que não há saída, que esse é o seu vale, o seu fim. É aqui que a história do profeta Ezequiel começa. Ezequiel, um homem comum, mas com uma visão extraordinária, foi chamado para algo maior. Ele não era um super-herói, não era alguém que nasceu em circunstâncias especiais. Na verdade, ele entendia muito bem o sofrimento. Ele conhecia o que era viver com perdas, com a sensação de estar destituído, de ser um osso seco em um mundo que não oferece saída. Ele era humano, como eu, como você. E assim, diante daquele vale, ele estava tão vulnerável quanto qualquer um estaria. Mas algo começa a mudar. Um chamado além da esperança, a profecia de restauração. A visão que Ezequiel recebe não é apenas uma imagem, é um chamado. Um chamado para acreditar no impossível, para entender que mesmo os cenários mais sombrios podem ser transformados. Ele é instruído a profetizar, a falar diretamente para aqueles ossos secos, a convocá-los para uma vida nova. E enquanto ele fala, o impossível começa a acontecer. Algo se move, lentamente. O chão, que antes estava inerte, começa a pulsar com um novo propósito. Mas pense bem, esse chamado não foi apenas para Ezequiel, ele é para cada um de nós. Quem nunca esteve em um lugar onde tudo parecia seco, morto, sem vida? Quantas vezes já olhamos para nossa própria vida, nossos sonhos, e vimos apenas um vale, repleto de pedaços de quem já fomos, de esperanças quebradas, de planos que nunca se realizaram? E se, assim como naquele vale, houvesse uma possibilidade de restauração, uma chance de recomeço? A transformação começa. Ossos que se movem. Imagine o momento. Ezequiel está ali, observando o vale, e de repente, um som, um ruído baixo, quase imperceptível, como o primeiro sinal de chuva em uma terra seca. Ele olha ao redor e vê que os ossos começam a se mover, primeiro lentamente, depois com uma intensidade crescente. Ossos que antes estavam desconectados, espalhados, agora parecem ser atraídos uns aos outros. Eles se alinham, se unem.
Cada parte começa a se conectar, formando uma estrutura que antes estava quebrada e esquecida. Pense sobre isso. Cada um daqueles ossos representa uma parte do que já foi um sonho, um desejo, um pedaço de quem éramos. E, agora, eles estão se movendo, estão sendo reunidos. Quantas vezes não sentimos que nossa vida é exatamente assim? Partes espalhadas, pedaços de nós que foram deixados pelo caminho. Mas e se, de repente, essas partes pudessem se alinhar, se encontrar? E se, como naquele vale, algo pudesse conectar tudo novamente, dar forma a uma nova realidade? A incerteza do renascimento, mas calma. É aqui que entra um dos momentos mais desafiadores da história. Não é suficiente que os ossos se conectem. A forma está ali, mas falta algo essencial: a vida. Ezequiel percebe que, mesmo diante do impossível, ainda falta um elemento. É como se a estrutura estivesse pronta, mas o coração, a alma, ainda estivessem ausentes. Essa é a incerteza do renascimento. Estamos prontos para ver uma transformação completa, para aceitar que algo maior pode preencher as lacunas, dar vida onde antes havia apenas vazio? Muitas vezes, em nossas vidas, passamos por processos de reestruturação. Conseguimos organizar nossa rotina, recuperar certos hábitos, até reunir forças para seguir em frente. Mas, por dentro, ainda parece faltar algo. É como se estivéssemos montados por fora, mas vazios por dentro. Ezequiel vê isso, sente essa ausência. Ele sabe que precisa de algo mais. E então ele espera. Ele confia que o próximo passo virá. Esse é o ponto onde você, assistindo agora, talvez sinta o peso do silêncio. Esse é o momento da espera, onde o próximo passo ainda não foi revelado, mas onde a fé se faz necessária. Quantas vezes já estivemos assim, no limiar de algo novo, mas sem saber exatamente como preencher o vazio? É nesse momento que Ezequiel recebe uma nova instrução. O sopro da vida, a chave para o renascimento completo. Então, como se o próprio vento escutasse o clamor de Ezequiel, algo acontece. Ele é instruído a profetizar para o Espírito, a convocar o sopro de vida, a trazer o que faltava. Esse sopro, essa energia, é o que preenche os corpos que foram formados, mas que ainda não tinham vida. E, ao falar, ao convocar o Espírito, Ezequiel vê o milagre completo. Um exército se levanta, um exército de pessoas vivas, renovadas, prontos para o propósito que antes parecia perdido. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que, na sua vida, precisa desse sopro de vida? O que está montado, mas sem alma? Que parte de você está esperando para ser preenchida, renovada? Talvez você já tenha construído muito, tenha organizado cada detalhe, mas ainda sente que algo essencial está faltando. E é nesse momento que o chamado para o renascimento se torna pessoal. Esse sopro de vida pode alcançar qualquer um, pode preencher o vazio mais profundo, pode restaurar o que parecia irrecuperável.